Quero desejar um feliz ano novo para todos os irmãos e irmãs. E vocês estão rindo, né? É que aqui no Brasil temos o costume de dizer que o ano realmente começa só depois do carnaval. As aulas retornam, as indústrias começam a produzir, o Congresso começa a trabalhar, o Judiciário também abre as portas. Passamos esse período e entramos, então, no verdadeiro ano comercial, o ano letivo do nosso país. Vou pedir para vocês a permissão de eu poder tirar o paletó, porque eu estou com calor aqui. E a palavra de Deus no livro de Ezequiel diz que o sacerdote não deve usar uma roupa a ponto de transpirar. Se a Bíblia está dizendo isso, então eu vou tirar o paletó e pregar só de camisa social. Vocês permitem, né? Vamos lá então. Esta semana, na Igreja Mundial, é dedicada à chamada Semana de Mordomia. E a nossa Igreja Central vai seguir o calendário mundial da Igreja Adventista. Nós não vamos ter uma semana de oração como algumas igrejas vão realizar, porque nós já tivemos aqui com o pastor Péricles. No entanto, hoje nós vamos falar de um aspecto da mordomia cristã. Amanhã, no domingo da criançada, as crianças vão falar de um segundo aspecto. Na quarta-feira, o ancião, nosso irmão Alexandre Barros, vai trazer um assunto muito importante da mordomia cristã sobre o descanso e nova descoberta sobre esse assunto. E no próximo sábado, primeiro sábado de março, o pastor Carlos vai fazer aqui o encerramento da semana, trazendo algo inédito para a nossa igreja. Nós até já adquirimos algumas coisas para que os irmãos possam usar. Nós vamos aprender um tipo de adoração que o povo de Deus costumeiramente fazia no passado e que infelizmente hoje parou de praticar. Então nós vamos praticar e aprender, e durante um mês, após o próximo sábado, praticar essa forma de adoração. É algo inédito na nossa igreja e vai ser uma experiência para todos nós. Eu convido você agora a fechar os seus olhos para nós pedirmos a bênção de Deus. Querido Pai, vamos abrir a Tua palavra e estudar um tema muito importante para o estilo de vida cristã. E nós queremos aprender conforme a Tua palavra nos ensina. Rogamos que o Teu bom e santo Espírito, mais uma vez, esteja aqui conosco na igreja, iluminando as nossas mentes e capacitando-nos a entender o assunto, em nome e por amor de Jesus. Amém. A mordomia cristã tem como base o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, que você está lendo aí, que é uma repetição de um dos textos do Pentateuco, escrito por Moisés. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo teu entendimento e de todas as suas forças. Portanto, a mordomia cristã não é somente você falar sobre os tempos, o uso do tempo, dos talentos, do templo, do tesouro,
como a igreja costumeiramente falava no passado recente. A essência da mordomia cristã está nesse versículo. É a consagração sem reserva de tudo que temos e de tudo que somos para o nosso Deus. A definição de mordomia cristã, que eu gosto muito, é essa aqui. Mordomia cristã é tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Tudo de mim em resposta a tudo de Deus. A nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela possui 28 crenças fundamentais. Se você abrir a sua lição da escola sabatina, logo na introdução tem essas 28 crenças. Nós, anciãos, que temos a Bíblia do ancião, também temos essas 28 crenças detalhadas aqui no final da nossa Bíblia. E essas crenças fundamentais, que também são chamadas de doutrinas, elas expressam a unidade da Igreja Mundial. Algumas das nossas crenças são comuns com outras igrejas cristãs. Na realidade, a única crença somente nossa é essa que nós estudamos na escola sabatina, nesta manhã, que é a doutrina do juízo investigativo no santuário celestial. Só nós entendemos esse assunto, só nós conseguimos explicar e ensinar essa doutrina que é exclusiva. Por exemplo, o sábado nós aprendemos com os batistas do sétimo dia. A doutrina da santidade nós aprendemos com os metodistas. A justificação pela fé com os luteranos. E assim sucessivamente. Mas uma crença que é comum em todas as igrejas cristãs é a crença sobre o Deus triuno, ou a doutrina da Trindade, que é aceita pela maioria esmagadora dos cristãos, com exceção dos adeptos do arianismo. O que é isso, já? Arianismo? O arianismo surgiu com Ário, que foi um presbítero que viveu em Alexandria, uma cidade construída em homenagem a Alexandre o Grande, entre o ano 272 depois de Cristo, falecendo no ano 337. O que esse presbítero fez? Ele começou a fazer distinção entre as pessoas da Trindade, questionando a divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo. Para Ário e seus adeptos, seus seguidores, a crença que eles tinham era o seguinte: o Deus Pai é o único Deus eterno e infinito. O Filho, Jesus Cristo, é eterno, mas não é infinito. Ou seja, ele é um semideus, ele foi gerado, ele teve um começo. E para os arianos, o Espírito Santo não é eterno e não é infinito. Ele não é uma pessoa, ele é uma energia, uma força, uma influência. A igreja cristã, no seu início, considerou essas crenças heréticas e Ário e seus seguidores foram excomungados da igreja no concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo. Mas o tema continua. E os principais adeptos da crença do arianismo atualmente são o grupo religioso chamado Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová estão presentes em cerca de 240 países e territórios, e hoje eles têm aproximadamente 8.500.000 praticantes. Mas, na nossa igreja, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, há também alguns grupos dissidentes
que são adeptos do arianismo. Alguns seguidores de alguns pioneiros que tinham essa ideia. Para os arianos dissidentes da nossa igreja, esses que se dizem adventistas do sétimo dia e são simpáticos a essa crença, eu cito apenas um versículo escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, uma afirmação inspirada que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, onde Paulo diz o seguinte: ninguém pode dizer Jesus é meu Senhor e Deus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor e Deus da nossa vida, senão pelo Espírito Santo. Ora, se eu não creio que o Espírito Santo existe e que Jesus não é Deus, esse versículo tem que ser excluído da Bíblia. E outros mais. Mas, vamos lá. Dentre as 28 crenças fundamentais da nossa igreja, a menos conhecida, a menos estudada pelos membros da igreja, a menos que se ensina, a menos que se prega, a menos que se prega, é a doutrina sobre os dons espirituais. Eu penso que isso se deve pelo fato de que nós adventistas, nós enfatizamos muito a doutrina do dom de profecia manifestado na vida e nos escritos de Ellen White, que foi muito relevante para a nossa igreja e continua sendo relevante na organização doutrinária da nossa igreja, que quase sem perceber nós acabamos deixando de lado, não destacando a doutrina dos dons espirituais. Então, nesta semana dedicada à mordomia cristã, impressionado pelo Espírito Santo, eu decidi a considerar um pouco da 17ª crença fundamental da nossa igreja, que fala dos dons espirituais. Por que nós devemos aprender sobre os dons espirituais? Opa! Está dando um tilt aqui. Aí. Por que nós devemos aprender? Em 1 Coríntios, Paulo diz que nós devemos conhecer acerca dos dons espirituais. Ele também, lá em 1 Timóteo, diz que nós não devemos negligenciar, fazer pouco caso dos dons que nos são dados pelo Espírito Santo. E o apóstolo Pedro diz que nós somos responsáveis diante de Deus em exercer fielmente o dom que nos foi dado pelo Espírito Santo. Olha esse texto do Espírito Profecia, que é sintomático. O Sr. White diz o seguinte: isso ela falando a respeito da igreja dela no tempo dela. E eu pergunto se isso também pode ser aplicado para nós hoje. Ela diz o seguinte: a maior causa de nossa fraqueza espiritual como povo é a falta de fé real nos dons espirituais. Isso ela manifestou-se escrevendo na Review and Herald no dia 14 de agosto de 1868. Eu pergunto, essa situação é igual, pior ou melhor? O que vocês acham? Continuamos fracos espiritualmente e com falta de fé nos dons espirituais? O que vocês acham? Sim ou não? Então vamos aprender um pouco mais sobre os dons espirituais. Bom, o Novo Testamento traz 4 capítulos a respeito dos dons espirituais. No capítulo 12 de Romanos, nós temos alguns versículos que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, também dedica alguns versículos para falar
sobre os dons espirituais. Paulo retorna sobre o assunto no capítulo 4 da epístola escrita aos Efésios, onde ele usa alguns versículos naquele capítulo para falar sobre os dons espirituais, mas é em 1 Coríntios que Paulo utiliza o capítulo 12, 13 e 14 para falar desse assunto. Então, 1 Coríntios 12, 13 e 14 é o mais completo texto a respeito dos dons espirituais. A pergunta que você deve estar fazendo é o seguinte: por que o apóstolo Paulo detalhou tantos os dons espirituais à igreja de Corinto? Simples. A resposta é simples. Porque a igreja de Corinto era a igreja mais difícil e mais problemática do Novo Testamento. Era pior que a igreja de Laodiceia. Ser crente em Corinto naquela época não era tarefa fácil, pois a cidade de Corinto era uma cidade afundada no pecado. Vamos ver um pouquinho a respeito da cidade de Corinto. Isso aí vocês estão vendo a cidade de Corinto atualmente. Hoje, Corinto tem uma cidade com cerca de 70 mil habitantes, aproximadamente do tamanho de Boituva, mais ou menos, né? Há uma ponte que liga o istmo, que é essa abertura no mar. Esse istmo liga, essa ponte liga a cidade antiga, onde está a parte arqueológica da antiga Corinto, com a cidade nova. Se você for lá, na Grécia, na cidade de Corinto, você vai ter a oportunidade de visitar muitas ruínas de Corinto. Era uma cidade muito rica, Corinto. Ela era um grande centro cultural. Ali havia escolas de linguísticas e de filosofia. Ali, ainda hoje, tem 2 portos, um do lado oriental, outro do lado ocidental. E na época atraía um número muito grande de forasteiros, mercadores e velejadores. Qual a origem dessa cidade, uma das mais antigas do mundo? Segundo a mitologia, há 2 versões para a origem dessa cidade. A primeira delas é que a cidade de Corinto foi fundada por um descendente do deus mitológico Hélios, o deus Sol. E na cidade original, que foi construída uma estátua de Hélios, o deus Sol, que servia de portal. Depois foi derrubada, Corinto foi invadida várias vezes, derrubada, e essa estátua acabou desaparecendo. A outra ideia, também baseada na mitologia, é que Corinto foi fundada pela deusa Éfira, filha de um titã, o titã Oceano, que veio o nome dos nossos oceanos, o Senhor dos Mares. É claro, isso é mitologia, é crendice. Nós, na realidade, não sabemos com certeza qual foi a origem da cidade. Mas, sem sombra de dúvida, atualmente, Corinto é uma das cidades mais antigas do mundo hoje. Olha, mais antiga, comparada assim ao Egito. Comparada ao Egito. Havia muita idolatria na cidade de Corinto. Ali prevalecia a idolatria. Como ela recebia muitos forasteiros, e esses forasteiros eram a maioria velejadores que ficavam meses no mar, quando eles desciam na cidade, a procura de sexo era muito grande. E como era assim, ali em Corinto havia um templo enorme. Aí vocês podem ver o tamanho do templo comparado com as outras construções. Esse templo era enorme, dedicado a Afrodite, que era a deusa mitológica do sexo.
E a história diz que aí em Coríntio, nesse templo, chegou a se manter 1000 prostitutas sagradas, sacerdotisas de Afrodite, para atender aqueles que queriam adorar a deusa preferida deles, visitando essas sacerdotisas. Como é que funcionava? O filho que nascia a criança que nascia desse ato de adoração, entre aspas, entre o adorador e a sacerdotisa, era depois oferecida em sacrifício aos deuses. Era assim que funcionava a cidade. Então, com uma religião dessa, não é difícil imaginar que a imoralidade predominava na cidade de Coríntio. Homossexualismo, prostituição, orgias, bacanais, idolatria, era algo comum. Corinto antiga, hoje seria comparado à cidade como Paris, com os seus cabarés, os seus travestis, as suas bruxarias, ou ao Rio de Janeiro, tão perto aqui de nós, com o carnaval, a prostituição masculina e feminina, a macumba, as praias badaladas e regadas com droga e imoralidade. Em Corinto, Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses. E ali ele contou com o apoio de Tício Justus, um dos líderes da sinagoga. E ali se formou uma congregação, uma comunidade, com várias casas, porque naquele tempo as igrejas não tinham templo como nós, se reuniam em casas. Por exemplo, entre as várias casas onde funcionava igrejas ali na cidade de Corinto, quando Paulo saiu da cidade, na casa de Tício Justus, tinha uma congregação de cerca de 70 membros. Bastante, é mais ou menos como o número de pessoas que nós estamos hoje aqui na nossa igreja. Paulo, depois que ficou ali 1 ano e 6 meses, batizou muita gente, organizou as igrejas, estabeleceu liderança, ele prosseguiu em sua missão de apostolado, evangelizando outras cidades da antiga Macedônia. E quando ele estava lá pela região da Macedônia, Paulo recebeu notícias preocupantes vindo de Coríntio, através de carta e através de Cloe e sua família. E essas notícias não eram boas. As coisas não estavam bem em Corinto. Havia divisão entre os irmãos, práticas imorais, culto desorganizado, abusos no ministério da mulher, a Santa Ceia estava sendo celebrada com muita bagunça, havia uma compreensão errada dos dons espirituais e uma competição acerca de qual dom era o mais importante. E eles achavam que o dom mais importante, concedido pelo Espírito Santo, era o dom de línguas. Paulo, então, escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto, a fim de esclarecer essas questões. Dessas 4 cartas, 2 se perderam, e 2 estão aqui na nossa Bíblia, no Novo Testamento. A primeira carta que Paulo escreveu, isso aí é um manuscrito de uma das cartas de Corinto, de Paulo escrito para Coríntios, ela se perdeu. Como que você sabe disso? Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, você vai ver ali que Paulo diz: já em carta vos escrevi, se a sua versão é a Nova Versão Internacional, já lhes disse por carta. Quer dizer, Paulo já tinha escrito uma carta e agora estava escrevendo novamente. A terceira carta que Paulo também escreveu aos Coríntios, chamada de Carta Severa, onde o apóstolo Paulo foi duro com os irmãos de Coríntios, também se perdeu. Isso está registrado em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Sobrando a 2ª e a 4ª carta, que na nossa Bíblia é 1º
e 2 Coríntios. Por que que o Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras, preservou apenas essas 2 cartas e as outras 2 se perderam? Eu não sei. Eu só sei que na onisciência do Espírito Santo, ele decidiu preservar essas 2 cartas que estão na nossa Bíblia, que são muito preciosas para nós cristãos. Porque os problemas da igreja de Coríntio se repetiram na história da trajetória do cristianismo e até em nossos dias. E então, nessas cartas, nós temos orientações proveitosas de como lidar com essa situação quando os problemas surgem em nosso meio. Como já disse, um dos sérios problemas da igreja de Corinto era acerca dos dons espirituais. E esse assunto era tão sério que eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, deixá-la aberta aí. Você vai ver que Paulo dedica 3 capítulos para orientar e esclarecer o assunto dos dons espirituais para a igreja em Corinto. Capítulo 12, você tem o subtítulo aí, acerca dos dons espirituais. Paulo faz uma consideração geral sobre os dons espirituais. Depois ele continua no capítulo 13. E o subtítulo que está na sua Bíblia é: o amor é o dom supremo. Paulo destaca nesse capítulo 13 o seguinte: não importa qual o dom que você tem e quantos dons você tem. Se a motivação de usar esse dom não for por amor, não tem valor nenhum para Deus e nem para a igreja. O amor é o dom supremo. E no capítulo 14, se tem aí o subtítulo: dom de profecia é superior a de língua. Paulo se dedica a esclarecer acerca de um dom que estava dando a maior confusão na igreja, que é o chamado dom de línguas. Em teologia a gente chama de glossolalia. Nós vamos refletir hoje acerca do capítulo 12. O capítulo 13 e 14 fica para uma próxima ocasião, se Deus quiser. Bom, o capítulo 12, Paulo começa falando de ignorância. Olha o que ele diz no versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Alguém gosta de ser chamado de ignorante? Você fica feliz se alguém chamar você de ignorante? Mas eu vou dizer uma coisa para você: eu sou ignorante. Todos nós somos ignorantes em algumas coisas. Nós somos ignorantes em coisas diferentes. Na nossa vida é mais ou menos assim. Algumas coisas não sabemos nada, nós somos ignorantes. Outras coisas, nós sabemos alguma coisa para quebrar o galho. E há coisas que nós sabemos bem. E aí nós chamamos de entendidos e até de especialistas. Vou dar um exemplo. Eu sou piloto de moto e tenho automóvel. Da moto eu conheço alguma coisa. Se dá um problema da moto, eu conheço algo que dá para quebrar o galho. Mas do carro, quando surge um problema do carro, eu sou completamente ignorante. Quando dá um problema do carro, eu corro pedir socorro para o dito. Porque o dito é entendido em mecânica, funilaria e pintura de automóveis. Então é assim. Agora, com relação aos dons espirituais, a Bíblia diz que nenhum de nós pode ser ignorante. Nas outras coisas nós somos ignorantes, mas com os dons espirituais não.
Eu e você não podemos ser ignorantes. Então, nossa, tá feia a coisa aí. Agora, há dois tipos de dons que a palavra de Deus fala. O dom natural e o dom espiritual. Dom natural, o que é? É a capacidade que Deus nos dá de fazermos alguma coisa. A gente já nasce com dom natural. Todos nós temos dom natural. Não importa a nossa fé, a nossa vida religiosa, se somos crentes, descrentes ou qualquer coisa. Aí, você vai trabalhar. Eu gostei disso aí. Atenção, homens trabalhando. Se fossem mulheres, já estaria feito, não tinha nenhuma placa. Porque as mulheres são muito mais capazes do que os homens. Mas é essa capacidade que Deus nos dá de fazermos algumas coisas. E todos nós nascemos com essa capacidade. Não importa se você tem fé ou não tem fé. Há pessoas que têm capacidade para ser um bom mecânico, um bom pedreiro, um bom médico, médica, uma boa cozinheira, enfermeira, etc, etc. Essas pessoas que têm esses dons naturais, quando realizam os serviços desses dons, eles fazem isso com facilidade, se divertindo, com alegria. E nós que não temos os dons naturais, a gente mesmo se esforçando não consegue fazer. Bom, próximo, Carlos, por favor. O que é um dom espiritual? Dom espiritual também é a capacidade de fazer alguma coisa no nível espiritual. Sempre que alguém usa o dom espiritual, a igreja de Deus prospera na missão da pregação do Evangelho. Então vamos ler agora os versículos 4 a 11 do capítulo 12. Diz ali o apóstolo Paulo: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Paulo aí destaca os dons mais evidentes na igreja cristã primitiva do seu tempo. Hoje tem muito mais dons. E nessa lista que Paulo fala a respeito dos dons, eu gostaria de destacar dois dons, para nós compreendermos bem. Um deles é o dom do discernimento de espírito. O que é isso? É a capacidade sobrenatural que Deus dá a você para perceber se alguém está sendo conduzido por Deus ou não. Esse dom normalmente é manifestado nos líderes espirituais da igreja. E outro dom que eu gostaria de destacar aqui é o dom da fé. Paulo aí não se refere à fé para a salvação. Na Bíblia, a fé tem vários significados. Paulo está falando da capacidade que algumas pessoas têm de enxergar coisas que os outros não veem. Vou fazer aqui, mostrar aqui, contar para vocês a história desta igreja. A igreja central de Tatuí tem esse dom da fé em muitos dos seus líderes, homens e mulheres. Isso tem sido confirmado na história dessa igreja, em vários episódios onde a igreja enxergou longe. Você sabia que a vinda da casa publicadora de Tatuí até Tatuí
teve participação ativa da nossa igreja aqui? Eu tive o privilégio de fazer parte dessas questões como um dos muitos líderes da igreja que se envolveram. Nós, junto com o pastor Wilson Sarli, pastor Tércio Sarli, e o pastor Borba, não o Borda, pastor Borba, nós viemos aqui quando fomos ver aquele terreno onde está a casa publicadora, e muitos de vocês trabalham, nós vimos ali a possibilidade de acontecer algo fantástico. Trazer a editora de Santo André para Tatuí. E como a minha tia era a tesoureira da prefeitura, muito amiga do prefeito Olívio Junqueira, o prefeito, então, o falecido Olívio Junqueira, facilitou para a igreja a aquisição desse terreno. E nós, da Igreja Central, tínhamos um terreno ali em frente à publicadora que nós doamos para a publicadora. Então, a liderança aqui desta igreja teve participação ativa na vinda da casa, na vinda e instalação da Casa Publicadora Brasileira. Líderes que, pela fé, enxergaram essa possibilidade. Nossa igreja também teve participação ativa na construção do Colégio Adventista de Tatuí. Ali havia o loteamento do falecido Vanderlei Bock, que era meu cliente, e também nós fazíamos parte da diretoria da APAI. Ele tinha um filho, não sei se continua vivo ainda, o filho dele era deficiente mental. Então nós fazíamos parte, trabalhando na tesouraria e na contabilidade da APAI, que naquele tempo vivia de doações. A gente trabalhava de graça. E através desse contato, o falecido Vanderlei Bock doou aquele terreno onde se encontra o Colégio Adventista para a nossa igreja. Nós fomos atrás. Aqui nessa igreja é que nasceu a possibilidade de se ter o Colégio Adventista ali naquele local. E o terreno veio de graça, de graça. Nossa igreja também tornou-se a mãe de todas as igrejas aqui em Tatuí e na região. E hoje nós temos até netas. Tudo isso porque homens e mulheres que frequentavam aqui a igreja, e o Darcy lembra bem disso, né, Darcy? Exerceram o dom da fé, enxergaram longe. E eu espero que a nossa igreja continue exercitando esse dom da fé para enxergarmos longe de acordo com a vontade de Deus. Próximo, Carlos. Toda pessoa convertida tem dons naturais e espirituais. Agora, tem uma coisa. Nem sempre quem tem dom natural, ele se transforma em dom espiritual. Grave bem o que eu vou dizer para você. Dom espiritual não é dom natural melhorado, nem dom natural consagrado a Deus. Dom espiritual é uma capacidade sobrenatural dada por Deus às pessoas. Vamos ver a próxima imagem. Vocês conhecem esse personagem, sem sombra de dúvida, um dos maiores gênios da humanidade, Albert Einstein. Em 1950, a Organização do Estado de Israel convidou Einstein para ser o primeiro-ministro de Israel. Ele não aceitou e disse: eu não tenho capacidade para isso. Ou seja, o meu negócio é ciência, não é política. O que aprendemos com Albert Einstein? Que todos têm dons, mas não existe ninguém que tenha todos os dons. Vamos ver o próximo agora. E os dons naturais? Podem ser usados na igreja? Sim, pode ser uma bênção para a igreja. Uma igreja lá está pagando aluguel. Aí compra um terreno. Decide construir a igreja. Não tem recurso. O que costumeiramente se faz? Mutirão no domingo. Vai lá, se convoca, e as pessoas vão no domingo lá. Vão os pedreiros, os carpinteiros, os marceneiros, os encanadores, o eletricista.
o pessoal que vai lá para trabalhar de servente, e as irmãs que são boas cozinheiras vão lá para fazer comida para o pessoal, e o pessoal se reúne no domingo e a construção vai indo, vai indo. É um dom natural exercido em favor da igreja. Mas esses irmãos, pedreiros, carpinteiros, cozinheiras, eles têm dons espirituais que são usados no dia a dia da história da igreja. Vamos ver a próxima, Paulo. O assunto dos dons espirituais é tão importante que no capítulo 12 de 1 Coríntios, os dons espirituais estão vinculados ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Isso está no versículo 4, 5 e 6. O Espírito Santo tem várias missões importantes no nosso planeta. E uma delas é dar dons espirituais para os membros convertidos. Mas daí você deve estar pensando, mas irmão Jame, eu sou convertido e não sei ainda qual é o meu dom espiritual. Na prática, nós como igreja somos mais ou menos assim. Alguns de nós já descobrimos o nosso dom espiritual e estamos utilizando e desenvolvendo. Há outros que já descobriram, e por qualquer razão, aqui não nos cabe discutir sobre isso, não estão usando. E há um grupo significativo que não está usando porque ainda não descobriram qual é o seu dom. Como que a gente faz para descobrir que dom espiritual a gente tem? Vamos ver, vamos usar um exemplo aí. Vamos lá, Carlos, o próximo, próxima imagem. Quando a gente vê alguém usando esse dom, a gente se identifica com o que a pessoa está fazendo e gosta daquilo. E a gente começa a estudar sobre o assunto. E quando nós usamos esse dom, as pessoas são abençoadas. Por exemplo, o dom do ensino, o dom da pregação. Você se sente atraído por isso. Então você é convidado a ser um professor, uma professora da escola sabatina, ou um pregador e uma pregadora. E você começa a ensinar, a pregar, e as pessoas vêm e dizem para você, olha, a lição que você passou foi uma bênção para mim. Olha, o sermão que você falou, eu estava precisando daquilo. E nós devemos colaborar com as pessoas dizendo isso para elas, mas não podemos ser mentirosos, viu? A gente tem que falar quando é realmente uma bênção, né? Quando isso acontece, é uma evidência de que você tem o dom do Espírito Santo, aquele dom do Espírito Santo. Mas às vezes acontece o contrário. A gente acha que tem o dom, mas os outros não acham isso. E a pessoa não tem essa capacidade e tenta, mas os outros não falam nada, não prestam atenção. E tem gente que infelizmente não usa o desconfiômetro, né? E insiste em fazer aquilo que não foi habilitado para isso. Por que é comum as pessoas perguntarem, quem vai pregar hoje? Quem vai cantar? Quem vai dirigir o louvor? Quem vai passar a lição? Por quê? Porque tem gente que sabe que se for um que não gosta, um pregador que não gosta, ele já pula para outra igreja. Se não gosta do professor, ele só vem no culto. Se quem vai louvar não interessa, ele já sai na hora do louvor, vai lá embaixo. É assim. Ellen White escreveu que infelizmente tem pessoas que acabam cansando até anjo. Que a pessoa não tem o dom, insiste naquilo, cansa as crianças, cansa os adultos e cansa até os anjos. Vamos para o próximo. Uma coisa é o dom, outra coisa é o ministério. E nós já estamos terminando. Dom é a capacidade que o Espírito Santo nos dá, capacidade sobrenatural. Ministério tem a ver com Jesus, que é o cabeça da igreja. É Ele que determina onde você vai usar esse dom. Por exemplo, 3 pessoas recebem do Espírito Santo o dom do ensino. Um ensina com facilidade os adultos, outro ensina muito bem os jovens e adolescentes,
E o outro tem facilidade de ensinar as crianças. Os três têm o mesmo dom. Dom de ensinar a palavra de Deus. Mas o serviço, o ministério é diferente. Será que se trocar dá certo? Sei. A gente não sabe, né? No livro de Atos e na Epístola de Gálatas, nós temos lá a descrição de 5 apóstolos. Pedro, Tiago, João, Paulo e Barnabé. Jesus determinou o seguinte: Pedro, Tiago e João, vocês vão ser apóstolos entre os judeus e os samaritanos. Tiago, Barnabé, vocês vão ser apóstolos entre os gentios. Mesmo dom do apostolado, serviços diferentes. Vamos ao próximo. Agora, em 1 Coríntios 12, 6, Paulo diz que Deus Pai opera na realização dos dons espirituais. O que é isso? Há pessoas que têm o mesmo dom, mas a capacidade é maior. Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de ensinar bem. E tem outros que têm a capacidade de ensinar melhor ainda. Essa capacitação tem a ver com Deus Pai e com o esforço da pessoa que desenvolve o seu dom. E aí entra o intelecto, o estudo, o conhecimento, a experiência. E a senhora White diz que o nosso primeiro dever para com Deus e para com os nossos semelhantes é o desenvolvimento próximo. Se você é cantor, seu dever é ensaiar, ensaiar, ensaiar. Para você chegar aqui, cantar bem. Se você vai ensinar, o que você tem que fazer antes? Estudar sobre o assunto. Se você vai pregar, o que você tem que se preparar? Muito bem. Vamos para a nossa última parte aqui. Próxima imagem aí. Carlos, por favor. Aqui tem o seguinte. O Sr. White diz o seguinte: Deus nos considera responsáveis por tudo que poderíamos ser se aproveitássemos os nossos talentos. Seremos julgados de acordo com o que deveríamos ter sido, mas não fomos. O que poderíamos ter feito, mas não realizamos, porque não usamos as nossas faculdades para glorificar a Deus. Por todo o conhecimento que poderíamos ter alcançado, mas não alcançamos, haverá uma perda eterna, mesmo que não percamos nossa alma. Se a gente não desenvolver os dons espirituais que Deus deu para nós agora, a gente já entra na eternidade perdendo. Perdendo. Eu poderia citar aqui, mas eu não vou citar essa questão aqui. Eu vou concluir dizendo que Paulo encerra o capítulo 12 de Coríntios usando uma ilustração muito comum, que é o corpo humano. Ele diz que é um corpo e muitos membros. Existem órgãos do corpo que nós não podemos viver sem ele. Coração, pulmões, fígado. Mas você pode viver com um rim só. Você pode extrair a amígdala, a vesícula, que não tem problema. Você vive. Faz falta? Faz falta. Mas não é completa. Agora a mente é de Cristo. Então, todos os dons são necessários, mas há dons que são mais necessários do que outros. Por exemplo, o que é o coração da igreja? Como é chamado o coração da igreja? Qual? O Sr. White fala. Como? Escola sabatina. Quando que uma pessoa começa a fraquejar na fé? Quando ela deixa de estudar a lição da escola sabatina. Daí ela já não vem mais na unidade. Daí já começa a vir só no culto. Aí já começa a declinar. Ela está na igreja,
vem para a igreja, mas fica apática, está ali, vai ou não vai, né? Então, tem certas coisas que são extremamente necessárias na igreja. Finalmente, vamos chegar aqui ao último texto, a conclusão, que diz o seguinte: os dons espirituais são para a nutrição, edificação e conclusão da missão da igreja. Os dons espirituais estarão presentes na igreja até que o Senhor venha. Você já descobriu qual é o seu dom espiritual? Os seus dons espirituais? Já? Tem desenvolvido ele? Tem? Você tem exercitado o seu dom natural em benefício da igreja? Se não, vamos orar a Deus e que Deus nos ajude a descobrirmos os nossos dons espirituais e colocá-los em prática em nossa vida. Vamos encerrar cantando o hino número 157. 157 é um hino que fala do Espírito Santo, o responsável pelos dons espirituais. Esse hino fala de que o Espírito Santo nos dá a plenitude espiritual. Vamos ficar em pé e cantá-lo com entendimento. Final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver. Na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz, alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja
Pai amado, somos gratos a Ti, porque através do Deus Espírito Santo, recebemos dons sobrenaturais para a edificação da Tua igreja e a emissão da pregação do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a descobrirmos os dons espirituais que o Senhor nos tem dado e a desenvolvê-lo para a Tua honra e glória. E que nesta igreja, os dons do Espírito Santo sejam manifestos na vida de todos nós. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Podemos se sentar.